Então, dando continuidade, vamos ver mais alguns conceitos, dessa vez de paralelismo e perpendicularidade. Então, vamos começar com paralelismo, né? Primeira coisa, postulado. Lembrando que postulado a gente não define, né? A gente não demonstra, a gente só aceita. Este é o postulado de Euclides das retas paralelas, né? Ele me diz o seguinte: por um ponto existe uma única reta paralela a uma reta dada. Como assim? Digamos que você tenha essa reta R e eu forneça para você um ponto P, né? Passando por este ponto, existe uma única reta que é paralela a R, que é essa reta aqui, ó. Passando por este ponto P, a reta, uma outra reta para ser paralela à reta R, ela tem que estar mais ou menos assim, né? Vai ficar meio tortinho, mas tem que estar mais ou menos assim. Então ele me diz exatamente isso. Se eu te forneço uma reta e um ponto, só existe uma única reta que é paralela à reta de cima, tá? Qual é a outra coisa? A transitividade do paralelismo. Então digamos que a reta R seja paralela à reta S. E essa reta S seja paralela a essa reta T aqui embaixo. Digamos que elas sejam paralelas. Então, se R é paralela com S e S é paralela com T, então R também é paralela com T, né? A transitividade me permite fazer isso. Ó. A primeira é paralela com a segunda e a segunda é paralela com a terceira, então a primeira também é paralela com a terceira. Tranquilo? Paralelismo. A gente viu aqui paralelismo entre retas, né? Agora entre retas e planos. Primeira condição, para que uma reta e um plano sejam paralelos. Essa reta não pode ter ponto em comum com um plano. Então já grava isso. Para que uma reta e um plano sejam paralelos, essa reta não pode ter ponto em comum com um plano, tá? Então, para a gente verificar isso aqui, eu posso dizer que uma reta do plano, uma reta, sei lá, uma reta B do plano, né? For paralela à reta A que está fora do plano, então essa reta A ela é paralela ao plano, tá? Isso aqui são só outras formas de escrever o que a gente acabou de ver aqui, né? Que para uma reta ser paralela a um plano, eles não podem ter ponto em comum. Aqui diz: se duas retas são paralelas e distintas, todo plano que contém uma e não contém a outra é paralelo a essa outra. Né? Então a mesma lógica, ó. Se duas retas são paralelas distintas, elas não coincidem, então são diferentes, né? Todo plano que contém uma e não contém a outra, então contém uma e não contém a outra. Se R e S são paralelas, o plano contém R e não contém S, então ele é paralelo a outra reta, no caso, a reta S. Ou seja, está dizendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Tá? Então aí, aqui você se sentir mais confortável em lembrar, tá tranquilo. Posições relativas de uma reta e um plano, tá? Quais são elas? A reta e um plano, eles podem ter em comum dois pontos distintos. Quando isso acontece, observe que você tem este ponto A e você tem este ponto B, maiúsculos, porque pontos a gente representa com letras maiúsculas, tá? A gente viu lá na introdução. Por dois pontos, eles determinam a única reta, né? Então eu estou determinando essa reta A aqui, né? A minúsculo, essa reta. Pronto. Se esses dois pontos pertencem ao plano, então esta reta está contida no plano, correto? Então, a interseção dessa reta aqui com o plano alfa é a própria reta, já que a reta está contida no plano. Beleza? Segundo, a interseção do plano com a reta ser um único ponto. Então, eu posso dizer que a reta e o plano são concorrentes ou secantes. Lembra que a gente viu isso? Ser concorrente ou ser secante é a mesma coisa. Então, observe que esta reta ela não está contida no plano,
mas ela corta o plano nesta direção aqui, ó. Então, é como se ela tivesse, imagine uma folha de papel, e aí você vem com um lápis assim, ó, aí você corta o meiozinho da folha, né? É como se fosse isso aqui, ó. Você tem aqui o plano, e aí você tem esta reta que está cortando o plano assim, né? E a interseção dessa reta concorrente ao plano é este ponto P aqui, tá? Então perceba que essa reta não está contida no plano. Só é uma reta que tem um ponto em comum com o plano. Então é uma reta concorrente com o plano, tá? E quando esta reta não tem nenhum ponto em comum com o plano, pelo que a gente viu lá de paralelismo, é uma reta paralela ao plano, né? Se uma reta não tem ponto em comum com o plano, então é uma reta paralela ao plano. Pronto, vimos as posições de retas e planos, agora vamos ver as posições de plano com plano, né? Podemos ter também planos paralelos? Sim. Assim como a gente tem com as retas, que a gente tem retas paralelas coincidentes e retas paralelas distintas, isso acontece também para o plano. Então, se você tem um plano alfa e um plano beta que são paralelos distintos, né, são dois planos diferentes. Então, a interseção de um com o outro é conjunto vazio, não tem interseção. Ou se alfa e beta forem dois planos coincidentes, iguais, é um plano só, assim como aconteceu lá com as retas, né? Se você tem duas retas que coincidem, é uma reta só, são duas retas coincidentes. Com o plano é a mesma coisa. Você tem dois planos alfa e beta que são iguais, são dois planos coincidentes. No caso, um único plano, né? Posições relativas de dois planos. Vai lá. Coincidentes, acabamos de ver, paralelos coincidentes, iguais, né? Paralelos distintos e secantes. Nós vimos que quando dois planos são secantes ou concorrentes, né? Secantes é mais usado. A interseção de um plano com o outro é uma reta. Eu mostrei isso no vídeo passado, tá bom? E aí, para a gente finalizar essa parte de paralelismo, retas ortogonais. Bom, primeira coisa, retas ortogonais, elas formam um ângulo reto, tranquilo? Aí você fala, pô, mas se a ortogonal forma um ângulo reto, perpendicular também não forma um ângulo reto? Sim, realmente. Mas tem uma pequena diferençazinha. Quando a gente aprende lá no primário, aquele negócio, né, fundamental 1, de ângulo agudo, obtuso, ângulo reto, né? O ângulo reto daí de 90 graus, eu posso dizer que duas retas são perpendiculares, por quê? Porque a gente aprende assim, ó. Você tem uma reta assim, aí você tem uma reta assim que forma 90 graus. Então são duas retas perpendiculares, beleza. O ortogonal, ele forma 90 graus também forma, mas ele vai um pouquinho além. Então essas retas, elas não necessariamente precisam se encostar para formar 90 graus. Eu posso pegar um representante de uma, um representante da outra, e esses representantes formarem 90 graus entre si. Como assim, ó? Tá vendo que você tem aqui essa reta R, aqui, ó, neste esqueminha aqui, ó. Você tem uma reta R e você tem uma reta S. Elas não encostam, tá? Elas não encostam. Mas se você pega, por exemplo, um representante dessa reta R, né, que seja paralelo a ela. Tá vendo que essa reta R' é paralela a essa reta R. E você pega uma reta S' que é paralela a S. Então aqui você tem essa reta que é paralela a essa de cá e você tem esta reta que é paralela a essa de cá, a S. Então são dois representantes. E aí você conclui que eles dois formam 90 graus. Bom, se os representantes formam 90 graus e eles são paralelos às duas retas que você tem, então essas retas também formam 90 graus entre si, né? Só que perceba que elas não encostam, elas não se encostam, né? São só dois representantes. Então a gente disse que, neste caso, a reta R, ela é uma reta ortogonal. Este aqui é o símbolo de ortogonal. É uma basezinha assim, com um palitinho para cima. R é ortogonal à reta S. Tranquilo?
E agora a gente vai ver alguns conceitos de perpendicularidade. Deixa eu beber minha água de lei aqui, né? Pronto. Perpendicularidade, como eu acabei de falar para vocês, tem a ver com o ângulo de 90 graus, né? Então, para que uma reta ela seja perpendicular ao plano, significa que essa reta ela tem que ser perpendicular a uma reta do plano, né? Então, se essa reta A aqui, ela for perpendicular a essas retas aqui do plano, então eu posso dizer que a reta A é ortogonal ao plano, né? Lembrando que eu utilizo ortogonal porque não necessariamente a reta ela vai encostar no plano, né? A gente pode ter uma reta, pode fazer um representante, tipo, você tem um plano aqui, aí você tem uma reta do plano. Aí aqui está sua reta A. Observe que ela não encosta no plano, mas se você pegar um representante aqui, você vê que forma 90 graus. Então por isso que a gente diz que é ortogonal, né? E aí a gente vai estudar isso mais a fundo já já. Por quê? Quando dois planos, né? Ou melhor, uma reta e um plano, tanto faz. Eles concorrem, a gente diz que essa reta e um plano são oblíquos. Por quê? Oblíquos é quando você simplesmente tem um ponto de interseção, né? Você concorre entre si. E ser perpendicular, já estou levando em consideração o ângulo. Então, quando eu falo que é perpendicular, é oblíquo também? É, mas ele é além de oblíquo. Ele não só encosta, ele encosta perpendicularmente. O oblíquo é uma reta que encosta sem formar um ângulo de 90 graus, né? Então, digamos que ele encostasse aqui assim, ó. Esse ângulo aqui não é um ângulo de 90 graus, né? Então, é uma posição oblíqua. O de 90 graus é oblíquo também mas é oblíquo e forma 90 graus. Então, a gente diz que são perpendiculares. Ok? Como consequência da definição, olha aí o que eu falei. Se uma reta é perpendicular a um plano, então ela forma ângulo reto com qualquer reta do plano. Observe, você tem essa reta x que está contida no plano alfa, e você tem essa reta A que é concorrente aqui, né, perpendicular ao plano alfa. Porque se essa reta A é perpendicular a essa reta x, então a reta A é ortogonal ao plano. Tranquilo? Bom, nós temos dois casos a avaliar. Esse é o primeiro que eu mostrei para vocês, né? O primeiro é quando essa reta ela encosta uma na outra, e aí eu posso dizer que são perpendiculares. O segundo é quando elas não encostam. Então o que a gente faz é pegar um representante. Digamos que essa reta x ela tivesse aqui, ó, mais para frente. E aí você vê que essa reta A ela não encosta em x. Então como é que você faz para saber que elas são perpendiculares? Você pega um representante, né? Uma reta paralela a x aqui, ó. Pega esse x aqui, traz ele para cá, é uma reta paralela, viu que forma 90 graus, então forma 90 graus com x também. Logo, é ortogonal ao plano. Deixa eu beber mais água, minha garganta hoje está horrível. Pronto. E qual é o teorema fundamental? Está acabando já. Tá acabando. O teorema fundamental me diz que se uma reta forma ângulo reto com duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Isso aqui é uma consequência também da definição, né? Porque se a gente viu que se uma reta é perpendicular a uma reta do plano, então ela é perpendicular ao plano. Neste caso, você tem duas retas concorrentes. Quem são as retas concorrentes? A reta B, né? E a reta C. São duas retas concorrentes que se interceptam aqui no ponto O. Você tem essa reta A. Essa reta A, ela forma 90 graus com a reta B e com a reta C, que são retas do plano, né? Então,
Se forma 90 graus com as retas do plano, é perpendicular ao plano, independente de ser retas concorrentes ou não. Tranquilo? E aí, este aqui é o primeiro caso, como a gente fez lá, que ele se toca aqui exatamente. Quando isso não acontece, a gente pega os representantes, tá? Planos perpendiculares. Pronto, estamos acabando, só falta esse. O que acontece? Um plano vai ser perpendicular a outro quando uma reta de um for perpendicular à reta do outro. É basicamente isso. Gente, minha garganta tá horrível. Eu vou mostrar isso pela GeoGebra. Bora lá. Para fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um plano rapidinho. Sei lá, botar as coordenadas de um plano aqui fictício, né? -3, 1 e 2. É um ponto A. Eu preciso de 3 pontos para determinar um plano, né? Lembra lá do postulado? Vou colocar aqui mais um ponto. 1, 2, 3. E mais um ponto. Sei lá. 0, -1 e 2. Pronto. Então eu tenho aqui 3 pontos, né? A, B, C. E aí eu vou determinar o plano que passe por esses 3 pontos. A, B e C. Pronto. Este é o plano, tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que para eu ter um plano perpendicular a este plano, eu preciso que ele seja perpendicular a uma reta do plano, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar a gente sabe que por 2 pontos a gente passa uma reta. Então eu vou criar uma reta aqui qualquer, tá? Pode ser aqui a reta AB mesmo. Pronto. A reta AB. E aí eu vou criar um plano que seja perpendicular a essa reta, né? Cadê aqui plano? Um plano que seja perpendicular a essa reta. Aqui, plano perpendicular. Pronto. Eu preciso que o plano seja perpendicular, né? Olha o que vai acontecer, ó. Eu criei esse outro plano. Esse outro plano, por hipótese, né, que eu falei com vocês agora, ele é perpendicular a essa reta do plano de baixo. Então, essa reta AB é uma reta do plano azul, né? Esse plano vermelho é um plano que eu falei para vocês que a gente criou e esse plano ele é perpendicular a essa reta AB. Se ele é perpendicular, significa que ele forma 90 graus. Então, bora ver se forma 90 graus mesmo, né? O plano vermelho com essa reta. Ó, forma 90 graus. Pronto. O que a gente quer ver? Se este plano ele forma 90 graus com essa reta AB, que é do plano azul, então esse plano ele também forma 90 graus com o plano. Não foi isso que a gente viu? Se esse plano forma 90 graus com a reta do outro plano, então o plano também forma 90 graus com o outro plano. Então vamos ver isso aqui agora. Ó. Formou 90 graus com a reta. Será que ele forma 90 graus com o plano também? Ó, esse plano com esse plano, olha aí, formou 90 graus com o plano. Então, a gente acaba de ver aqui na prática que se ele forma 90 graus com uma reta do outro plano, no caso o plano azul aqui, né? O plano vermelho formou 90 graus com uma reta contida no plano azul. Então, por consequência disso, o plano vermelho ele também forma 90 graus com o plano azul. Tranquilo? E aí, finalizamos. Não, só para finalizar aqui, ó, planos oblíquos. Pronto, planos oblíquos. Lembra lá de retas que eu falei para vocês? Planos oblíquos são planos que são planos concorrentes que não formam 90 graus. É basicamente isso, tá? Quando eu falo em oblíquo, eu estou dando mais foco para o ângulo. Então, se eles se cortam, né? São dois planos concorrentes ou dois planos secantes que formam 90 graus,
Então, isso aqui são dois planos perpendiculares, né? Agora, se eles se cortam, são dois planos secantes que não formam 90 graus, aí são planos oblíquos. Tranquilo? Então, essa questão de ser oblíquo e de ser perpendicular, eles colocam o foco no ângulo. É a única diferença. Se for perpendicular, é porque forma 90 graus. E se forma algum ângulo que não seja 90 graus, é oblíquo. Tá? E aí, de fato, agora a gente finaliza.